Fala pessoal, estou em mais um podcast aqui da Funil de Vendas, dessa vez no formato diferente. Por quê? Porque eu tenho muitos sócios franqueados aqui e nós estamos aqui para mais um dia de muito conteúdo e principalmente para levar conhecimento para você aplicar na sua empresa, na sua equipe, para bater meta todo dia. Meu nome é Guilherme Salles, já indico que você siga aqui essa página da Funil de Vendas e também curta, compartilhe para aquela empresa, aquele empresário que precisa vender mais, com mais lucro. E eu estou aqui com convidados especiais. Estou aqui com a Marissa, de Fortaleza, com o Keegan, também lá de São Bernardo do Campo, né, Keegan? Estou aqui com o Thiago, de BH, e de Recife, e também João Pessoa, meu amigo Henrique, que ele vai começar se apresentando, né? Se apresenta para o pessoal aí, Henrique, vai lá. Então, gente, meu nome é Henrique, sou franqueado em Recife e João Pessoa, e minha história na Funil de Vendas começa ainda como aluno, porque além de franqueado, eu tenho outro negócio que eu precisei da ajuda da Funil de Vendas e o quanto transformador ele foi, eu acabei me apaixonando e me tornando também peça desse time. Olha aí. E aí, Thiagão? Olá, bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sou de BH, sou franqueado de lá. Eu costumo brincar aqui que eu escutei mais Funil de Vendas que qualquer uma dessas pessoas que eu conheço, o Thiago Pimenelli, o sócio, né, fundador, desde 2012. Né? Desde da época que ele começou a falar que estava conversando com esse cara aqui, falando de franquia, eu me interessei, entrei nessa jornada e agora a gente vem transformando vidas aí através das vendas, né? Todos os dias, afinal é isso que a gente faz, né? É isso aí. E aí, Keegan? Bom, pessoal, sou o Keegan de São Bernardo do Campo, ali a região do ABC, e eu entrei para Funil de Vendas. Meu background era tecnologias comerciais, mas me encantei pelas pessoas, pelos sócios que eu tive o prazer de conviver, e tem sido uma experiência maravilhosa conviver com essa galera e aprender cada dia mais. Marissa. Sou Marissa Alves, da unidade de Fortaleza. Tive o prazer de ser cliente da Funil de Vendas junto com o Gui, em uma outra franquia onde a gente teve a oportunidade de usar a tecnologia e, por ser apaixonada por treinamento, comunicação, acabei me tornando aí a segunda franqueada com a unidade de Fortaleza. Essa segunda. E hoje, inclusive, eu falei, a gente estava conversando com o Douglas, né? Eu falei, será que a Marissa é a segunda ou você que é o segundo? A gente estava, porque foi próximo ali, né? Então, Douglas, me perdoe, ela foi a segunda, eu não vi o contrato ainda, então você ainda é o terceiro, tá? E foi um bullying que aconteceu aqui no outro podcast que a gente estava gravando, mas o objetivo aqui, né, pessoal, é a gente trocar, trazer a questão da regionalização e também do método, que eu acho que é importante. Aí o bate-papo aqui, né, para ficar bem leve mesmo, é a gente trocar experiências e, óbvio que hoje também, eu acredito que você está acompanhando aí, independente, nós estamos aqui em março de 2025, mas o lançamento do livro da Funil de Vendas aconteceu essa semana na nossa primeira convenção de franqueados e temos vários coautores, 3 deles estão aqui presentes, que vão daqui a pouco comentar um pouquinho também, dando dicas do que está escrito nesse livro. Procure em qualquer plataforma digital ou em qualquer unidade Funil de Vendas, qualquer operação que você pode ter acesso a essa tecnologia aqui, porque isso daqui, quando a pessoa lê, ela faz um download e acaba aplicando. Não precisa ter só o CRM tecnologia, não. Aqui também tem, ó, faz isso daqui, ó, vende sim, olha o cheiro aqui, ó. Cheiro de venda, né? Muito bom. Então eu queria começar, de fato, trazer aqui, né, Marissa? Vou puxar você e a gente vai alternando. Marissa é do Nordeste, né, de Fortaleza. Ô, Mar, eu queria entender de você hoje o que você acredita que a Funil está potencializando lá em Fortaleza, né? Você fez um ano agora aqui com a gente, né, como sócia franqueada, transformou uns números incríveis, né? Principalmente esse ano, entrando no segundo ano, está conseguindo chegar em recordes de venda aí. Também foi a campeã da nossa competição recente, né, como vendedora individual, além de empresária. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você vê lá em Fortaleza, na região ali do Nordeste, nas empresas, né? E aí a gente vai interagindo para entender o que acontece em cada região também. Perfeito, Gui. De fato, uma das coisas que a gente tem percebido bastante ao longo desse ano é a falta realmente de estrutura de um processo comercial. Nós passamos por isso dentro de outras empresas. As pessoas trabalham muito na intuição e acabam sempre se delegando a história de construir processo, porque diz que é difícil. E aí, através dessa não estrutura, o que a gente percebe? Muitas dores de previsibilidade, falta de indicadores, contratação feito louco. Preciso crescer meu negócio, contrata gente. E a gente sabe que esse não é o caminho, né? Sim. Então, tendo essa oportunidade ao longo desse ano, hoje eu costumo dizer que a gente não só transformou as pessoas, mas transformou as empresas através de uma estrutura simples que funciona e que gera resultado
de fato lá da ponta, porque quando você organiza as ideias, você organiza o processo, você gera o resultado, de fato. Bom, e você percebe qual que é o principal desafio que existe naquela região das empresas? Olha, de fato, conversando com muitos empresários, a maioria deles, o que eles falam para mim é a dependência do negócio sempre em cima deles. Se eu não estou presente no meu negócio, as coisas não funcionam. E a gente sabe que tempo de qualidade é o que todo mundo deseja hoje, né? É poder sair do negócio, mas saber que ele continua em boas mãos e as coisas continuam funcionando. Né? Então, eu acho que hoje 70% dos que eu conversei sempre falavam para mim que ou dependia dele ou de apenas um vendedor, e a gente sabe, né? Quem tem dois tem um, quem tem um acaba sem nenhum. Né? Acho que é legal assim, né? Cada modelo de negócio é um modelo de negócio, né? Aqui vão vários empresários não estão assistindo, né? Desde o cara que fatura bilhão até aquele corretor de imóveis que é empreendedor individual e está começando ali a operação dele com o primeiro vendedor, com o segundo corretor, enfim. Então, eu acredito que pode ser um tema para a gente começar a discutir, depois a gente vai fazendo uma rodada, é um tema interessante. Parabéns aí pela colocação. Que é o seguinte, dentro desse processo hoje, o que eu identifico, Mar? Tem pessoas que às vezes começam um negócio, não sei se vocês querem colocar a visão de vocês também, e de fato não quer aprender a operar aquele negócio. Tem negócio, por exemplo, um restaurante que fatura 10 milhões no mês. Pensa numa marca de franquia aí, todo mundo está pensando aqui, né? 20 milhões no mês ali. De faturamento é outra coisa, a pessoa vai contratar o chapeiro, vai contratar a recepcionista, vai contratar o atendente. Ali não tem uma área comercial ativa, né? Quem faz a venda é a franqueadora, por exemplo, é o marketing, está investindo em fundo de marketing. Você pensar no mercado de seguros, tem franquias de seguro ou tem empresas de seguro. Essa empresa de seguro, o corretor de seguro, ele que é o vendedor na ponta. Ele domina o processo, aí entra funil nisso, né? Aí ele vai estruturar o que ele validou e aí ele vai aplicar algum tempo para ele ter autoridade para liderar pessoas, aí ele vai começar a contratar o time, a equipe, aí ele vai escalando, né, Keegan? Fala um pouco sobre isso. Um complemento que eu vejo é que é uma realidade do empresário que ele constrói aquilo com tanta energia e empreender, nós temos outras empresas também, então a gente sabe muito bem como funciona, demanda muito esforço, é algo complexo. Então, estruturar uma operação, você citou restaurante ou uma corretora de seguros, você tem toda uma complexidade operacional e aquilo te consome tanto que você subestima a complexidade comercial. Então, você fala, depois é vender. Então, eu vejo que os empresários, eles se configuram ou um empresário de produto ou um empresário comercial. Eu era um empresário de produto, porque o meu background é tecnologia. Quando eu atuava ali como CLT, a minha posição era head de produtos. Então, eu era muito focado em construir um produto que atendesse às dores dos clientes e tudo mais. Porém, não adianta ter o melhor produto. Essa é a realidade do mercado hoje, está mais que comprovada, mas o óbvio, ele precisa ser dito. Então, não adianta você ter o melhor serviço, o melhor produto. Não adianta também você fazer um marketing excelente se na hora que o seu cliente te procura, você não está preparado para direcionar ele para encontrar o produto que vai resolver o problema dele. Então, estruturar a área comercial, eu acho que é o que está fazendo as empresas agora atingirem um outro patamar. Se você tem um produto ou um serviço de alta qualidade, mas não tem um comercial estruturado, você não vai conseguir atingir um resultado suficiente do que você poderia conquistar, né? Perfeito. Eu vejo muita agência de marketing que não é agência de performance, né? Às vezes gera leads lá, e se o lead não está convertendo, quer dizer que o marketing não está sendo eficiente, ou o time comercial não está sendo eficiente, correto? E essas agências que estão gerando leads, a gente percebe que às vezes o empresário também não coloca muita energia nisso, acaba tendo esse conflito de interesse também. Por que eu estou trazendo isso? Dentro da posição que você escalou aqui, a Marissa trouxe que os empresários ficam muito no operacional e eles não pensam em estruturar processo. Já tem outro empresário que ele pensa só em processo e não quer viver o negócio. E tem aquele empresário que já tem o processo estruturado, só que não olha a taxa de conversão interna, não olha a conversão, e aí fica perdido, né? E fica jogando dinheiro no lixo ali, né? Acontece isso lá em BH, Thiagão? BH em qualquer lugar do Brasil. É interessante pegar na fala do Keegan, né? Eu tenho conversado com vários empresários, isso não é pesquisa, não é nada. Mas hoje no Brasil você vê muitos empresários aventureiros. Por quê? Vem do CLT, sabe fazer, trabalhou muito tempo com aquilo, ou tem uma paixão.
eu tenho uma paixão, né? Igual alguns empresários que nós conversamos por noiva, ou realmente tem dinheiro para investir e começa ali a se aventurar. E muitas vezes esquece que o produto, mesmo sendo o melhor produto, não se vende sozinho. Sim. Perfeito. E mesmo se tendo um caminhão, milhões de clientes, você também não vai, né, vender sozinho o melhor, leads. Então, hoje você vê muito empresário se aventurando, esquecendo do principal, né? Que é fazer a estruturação comercial para que possa vender. Né? Hoje eu costumo dizer que tem 2 áreas principais, né? Vendas, depois marketing. Né? Que isso chegando dentro da empresa, você tendo um bom produto, você com certeza vai conseguir rampar o seu negócio aí da velocidade adequada dentro do seu segmento. O caixa e tem uma técnica chamada efeito Sarik, você já aprendeu provavelmente no oratório, Marisa lembra disso, né, Marisa? Assim, é você mostrar ponto fraco do seu negócio, né, para você conseguir quebrar a armadura de quem está te ouvindo, para ela te ouvir de maneira ali adequada, né, mais natural. E aí eu vou usar isso aqui, viu, Henrique? Eu vou falar o seguinte, cara, é o exemplo que eu dei pro Marcelo, né, nosso primeiro franqueado, a Marisa foi a segunda sócia franqueada ali, né, e já vou dar da Marisa que tá aqui. Cara, a franqueadora quando começou, ela, apesar de ter 13 anos na época de mercado, ela não tinha a estrutura que tem hoje. Não tinha nem sumário na apostila. E quantos contratos a gente vendeu ano passado? 1.500 empresas. O cliente ele foi super atendido, o NPS é altíssimo, qualidade de entrega. Então, ter produto bom não quer dizer nada, né? Com dinheiro no caixa, a gente consegue resolver os problemas. Só... Que o produto não tem que ser bom. Isso, não precisa... até porque você não vai conseguir vender, né? Então, pô, eu vou vender areia no deserto, aí não é venda, aí é picaretagem, né? Então, assim, o produto ele vai ser melhorado. O CRM mesmo, o Thiago fala que o primeiro cliente que assinou o CRM, ele ficou com vergonha lá depois. Ele falou, cara, ele não conseguia resolver o negócio. Cara, hoje, o que a gente está vendo que está acontecendo no CRM, automações e tudo. Então, tem que ter uma visão de melhoria contínua de produto, só que se não vender, quebra. Sim. Se não cuidar do marketing, vai vender com dificuldade, né? E até pegando um gancho, parece que a gente combinou aqui, vocês estão falando do empresário Henrique. Porque eu tinha isso na minha empresa, a gente não investia... Posso melhorar, Henrique? Pode. Sou vendedor, né, Henrique? Pô, vamos deixar eu melhorar. Aqui, não combinou mesmo. Ele falou, que script? Eu falei, cara, só vou perguntar quem vocês são, o resto vai acontecendo, né? Mas eu sou vendedor. Conta quem fez a venda para você, como que foi antes de chegar. Começa a narrativa aí, né? 2 horinhas para conversar? Ou vamos resumir. Se for para fazer a cadência que eu fiz com você, tem que ser 6 horas. Então, vamos lá. Eu tô dizendo que eu fui esse cara que vocês estão usando como exemplo, porque eu tenho uma empresa que ela já, na minha cabeça, ela já vendia legal, a gente já estava bem estruturado a operação, mas a gente tem uma pessoa no time comercial. E aí depois eu vim como aluno para funil de vendas, após assistir uma palestra do Guilherme com o Pirinelli. Eu tinha certeza que eu queria participar disso, como aluno ainda. E aí, aplicando o que eu aprendi como aluno na empresa, hoje a gente conseguiu já chegar em outro patamar de vendas e o nosso setor comercial, ou seja, a estruturação comercial que vocês estavam falando, que não é tão observada como deveria pelos empresários, a gente passou de uma pessoa para hoje, para 4 meses depois, na verdade, a gente tem 7 pessoas no time comercial. Então a gente olhou de outra forma para esse setor, né, para a estruturação comercial. E aí vieram resultados realmente impressionantes. E a produção, quanto que aumentou por cento? Nossas vendas, eu digo sempre que não deve ser tomada como referência, é algo fora do padrão, mas a gente conseguiu em 4 meses quintuplicar as nossas vendas. E de fato a gente fala de 22%, né? É só pedir o balanço para Henrique que ele manda o balanço. Sem problema. Agora que ele é franqueado, vai ter que provar o balanço, mostra lá, né? Mas que bacana, que bacana. E assim, né, eu concordo com isso, entendo. Eu tinha outra franqueadora que sim, cara, a gente conseguiu crescer muito, né, e para mim o processo, ele era maduro, funcionava, gerava lá seus milhões no mês, lá contando todas as lojas. Só que quando eu contratei a funil de vendas, aumentou de maneira muito intensa, até porque a gente começou a olhar mais para o CRM, olhar mais processo, olhar mais para as taxas de conversão. A gente até olhava, só que olhava de uma maneira muito superficial e amadora. Até o amador faz performar, que é o que o Thiago acabou de falar. Se o produto não tem que estar pronto para você, no melhor estado, né, para você vender, a área comercial, cara, também você não vai estar perfeita. Começa, até porque para validar o processo você tem que começar. Sim. Senão você vai copiar o processo de alguém, né, Kiga? Até o que eu vejo, Gui, complementando, cada departamento, cada estrutura tem a sua importância e precisa ter a sua performance para que a empresa funcione. Hoje em dia, a gente tem
infelizmente, mentiras sendo disseminadas como se para todos os negócios somente fazer marketing vai ser o suficiente. Sendo que isso pode ser a realidade de alguns negócios, mas para outros negócios você precisa de uma venda estratégica, que tem uma complexidade comercial diferente, um ciclo médio de vendas ali mais espaçado. Então, entender qual é a sua realidade, a realidade da sua empresa, né? Isso é transformador para o empresário, porque quando ele pega e ele faz um dos nossos exercícios, né, um dos nossos primeiros exercícios da imersão, mapeando processo a processo, ele começa a entender detalhes da empresa dele. Não que ele não conhece a empresa dele, mas ele está tão consumido no dia a dia que os detalhes passam batidos. E aí ele começa a entender que o marketing vai ajudar, é importantíssimo, até uma etapa, depois é o processo comercial de vendas e depois os outros departamentos. Não adianta nada você ter um excelente vendedor, vender muito bem, se você tem um problema na logística e você não consegue cumprir o prazo. Você não consegue cumprir aquilo que você se comprometeu. Do mesmo jeito que não adianta você ter a logística mais eficiente sem um time comercial. Mas cada business tem sua necessidade, sua particularidade. Não dá para pegar a Amazon e falar assim, vou me espelhar nela, porque ela faz só marketing, e no meu business eu tenho uma necessidade de relacionamento com o cliente mais intensa, né? E até pegando um gancho em relação ao que o Keegan está falando, né? Uma das coisas que fica muito clara ao longo da nossa imersão, ao longo da nossa entrega como um todo, seja de qualquer um dos nossos serviços, é trazer mais clareza no processo em relação à não dependência. Porque eu costumo dizer que a gente está vivendo uma era onde tudo é digital. Então a gente sempre volta para o marketing. O marketing, ele é importante, mas ele não é tudo dentro de uma empresa. Então quando a gente fala sobre multicanais, que a gente fala sobre outras oportunidades, da pessoa prospectar, a gente se depara com aquele cliente que diz assim, opa, mas eu não sei fazer prospecção. Eu não sei fazer prospecção ativa. Eu estou aqui dependendo das minhas indicações, eu estou dependendo do meu marketing. E aí, tua empresa vai quebrar se tu não souber se movimentar? Então, a importância de você ter os relacionamentos intencionais dentro do teu negócio, construir essa jornada, mas levar em consideração que você não pode depender somente de uma cesta para se alimentar, e isso vai gerar realmente aquilo que a gente espera, né? Complementando também, a maioria dos empresários que eu converso, eles falam, eu tô com um problema na prospecção, eu preciso prospectar mais. E você vai, quando você começa a se aprofundar, você começa a ter um relacionamento com esse empresário, você vê que ele recebe muitos contatos. Aí ele fala, não é qualificado e tal, sendo que na verdade ele não tem um processo de qualificação, ele não tem um processo de condução do cliente, né? Então, não adianta você simplesmente querer aparecer para mais pessoas ou querer resolver tudo pagando ferramentas de marketing de performance. O empresário hoje em dia, pós-pandemia, é importante enfatizar isso, a pandemia acabou, né? Mas a galera ainda continua trabalhando como se não tivesse acabado, né? Somente fazendo tratativas pelo WhatsApp. Ela tornou alguns empresários preguiçosos. Por quê? Ele faz o seguinte, eu não estou vendendo, então vamos colocar mais dinheiro nas ferramentas de marketing porque eu preciso aumentar o lead. Não, como estão as suas taxas de conversão? Como está a sua taxa de fechamento quando você apresenta o seu produto? Como está a sua apresentação comercial? Então, o empresário ele precisa refletir sobre isso, entender que o marketing é importante, é uma parte, mas ele não vai fazer a venda por você. Até porque ele confunde, muita gente confunde marketing com marketing digital, né? Acho que tem isso, então assim, tudo é marketing, né? A gente está aqui, é um canal, é uma estratégia de marketing, né? Sim. Gravando isso, então a gente trabalhar, que é o que a Marisa falou, relacionar é uma estratégia de marketing. E o tráfego é uma estratégia também, é uma ferramenta dentro do marketing, né? Então acho que assim, as pessoas, se for tratar trade marketing, se for colocar marketing digital, marketing institucional, é um mundo gigantesco, né? E eu concordo com você, que e a gente fala muito disso faz 10 anos, né? Que praticamente é latente até antes da pandemia, que as pessoas querem sempre terceirizar a culpa. Mais fácil, né? Mais fácil. Eu recebi, inclusive, uma mensagem, óbvio que eu não vou mostrar aqui, né? Dentro do processo. Vou mostrar na reunião de quarta-feira, de uma empresa que eu conheço, o dono dessa empresa, é a maior agência de marketing do Brasil, é uma das maiores do Brasil. E o jeito que o vendedor me abordou, ele falou assim, e aí, tem interesse? Desse jeito. Viu, Nádia? A Nádia tá aqui no bastidor, né, Nádia? Falou, a Nádia, cara, o cara mandou um texto para mim, porque eu me cadastrei, tô fazendo uma pesquisa de mercado, me cadastrei,
E aí eu estava na convenção, a pessoa mandou em letra maiúscula se eu tinha interesse. Eu falei, colocou em caixa alta. A questão é, nem sempre o lead que se cada... Eu sou o ICP, é que eu não vou comprar, mas eu sou o ICP, eu não vou comprar, é um cliente. Olha só, você percebeu que o marketing atraiu a pessoa certa, Thiago, só que não comprou. A questão é, esse cara usou um canal de comunicação querendo me vender um produto de 20, 25 mil reais. Sim. Então aí que tá, o marketing e vendas tem que estar totalmente alinhado e jogando junto. Por quê? Porque senão fica isso. Só que mesmo estando alinhado, eu tenho que ter os confrontos, que entra a gestão, entra a estratégia e entra a coisas que a gente discute tanto dentro do processo comercial, né? Porque se a venda só olhar a taxa de conversão e não olhar a estratégia de marketing, o marketing não vai conseguir ajudar a melhorar a taxa de conversão. Aí fica um culpando o outro. É o que acontece, né, Thiago? Interessante nesse sentido. Converso com alguns empresários que quando a gente está no momento ali de diagnóstico, né, nós fazemos diagnóstico, fala, cara, eu não quero contratar de novo porque eu já contratei o marketing e não funcionou. Mas o que é o marketing? É isso aí. O que é vendas para você? Ah, não, eu faço tudo junto ali, o pessoal se conversa. Tudo bem, seria ótimo se fosse assim. Se marketing e venda se conversasse, tivesse um SLA entre eles, né, tivesse um indicador e eles realmente retroalimentassem um ao outro, que é o que precisa ser feito. Né? Mas hoje a gente vê as empresas, né, eu vou falar que até felizmente, sofrendo vendas, sem processos comerciais e maturando aí durante 20, 30 anos. Então, quando a gente chega e fala de fazer o básico bem feito, né, o Kigan trouxe esse exemplo da jornada do cliente, no modelo estratégico de venda, olhando o processo, quando o empresário para e olha para aquilo, ele começa a enxergar onde está o valor agregado dentro do produto e do serviço dele. E outra coisa... O marketing gera lead. Vou mostrar para você, olha só. Não vamos usar o nome aqui, né, mas olha só, eu tinha me cadastrado e olha que eu vi aqui que a pessoa já tinha me prospectado em 11 de março, né? E aí, coincidência ou não, eu me cadastrei ao uma landing page dessa empresa aqui, né, que é muito boa, inclusive, gosto bastante. Aí, olha só. E aí, tem interesse? 10h38 da noite. E aí, ó, voltando para aquela questão do... Eu preciso ir atrás, meu problema são leads, meu problema é a prospecção, é o marketing. Então tem uma atividade que a gente faz dentro da imersão, que é o funil de vendas em si. E lá, durante a imersão, a gente vê muitos insights dos empresários que dizem, opa, meu problema não é aqui, meu problema é a taxa de conversão interna dessa etapa para essa. E aí vem as melhorias de processo e você consegue agir de forma bem assertiva aonde está a sua dor da conversão. É como a gente estava falando, é mais fácil colocar a culpa lá na boca do funil, mas às vezes o problema da gente está entre essas etapas, como eu avançar de uma etapa para outra, e aí dentro dessa atividade, o pessoal dentro da imersão tem realmente uma explosão de ideias e de clareza do que está acontecendo na sua empresa. Muito E bom. aí, Gui, só até para complementar, eu acho que é interessante quando você traz isso que você sofreu aí, né? Porque eu digo que é um sofrimento quando a gente recebe esse tipo de comunicação. Hoje a gente está vivendo uma era de imediatismo, a gente até mencionou isso aqui agora, onde as pessoas elas não querem mais se dar o trabalho de atender as pessoas. É verdade. Elas não querem mais ter esse trabalho. E quando a gente conversa com os nossos clientes, eu conversei com o cliente recentemente e disse assim, não, a gente vai fazer uma reunião, eu preciso entender de fato se essa é a dor que você está sofrendo dentro do teu negócio e tem a ver com o processo, para que eu não possa simplesmente te vender algo que não vai suprir tua necessidade. E quando a gente chega para outras pessoas, as pessoas querem tirar pedido. Ninguém quer mais fazer uma reunião. Ah, não, manda tudo aí pelo WhatsApp. Gente, amo o WhatsApp, comunicação é essencial, mas sendo bastante sincero, entregar o nosso serviço de forma meia boca não vai fazer você aumentar seu resultado. Sim. Se eu não entender de fato como funciona o teu negócio. Então, o nosso diagnóstico comercial é uma das ferramentas que hoje mais está sendo aplaudida pelos nossos clientes, pela efetividade e a forma como eles mesmos conseguem perceber através desse diagnóstico que eles precisam de algumas coisas que muitas das vezes nem é um processo agora. Às vezes é olhar para a prospecção, às vezes é olhar para um outro lado. Negócio. É isso. Modelo de negócio. É isso. Até porque a gente não está falando de receita de bolo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E eu acho que esse é o grande momento. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, você citou o empresário. Às vezes o empresário é pequeno, ele tem lá um volume de contatos e ele acredita que precisa de um bot de inteligência artificial para responder por ele. Eu tenho esse background. Eu fui um dos criadores da inteligência artificial que é usada hoje em grandes empresas. Eu participei da criação disso. E eu sei que essa é uma tecnologia que ela é muito útil para alguns negócios.
Então, às vezes, você fala, eu preciso de um bot para poder vender mais. Mas o que você quer que o bot fala? Eu quero que ele mande oi pro meu cliente, que ele pergunte isso, pergunta... Por que você não põe o seu time comercial para executar essas atividades? Mas vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho trazer dinheiro pro seu bolso, vender na sua empresa? Tem coisas que valem o esforço, né? Então, o empresário, ele quer, é o que o Henrique bem citou, ele quer encurtar o caminho, ele quer transferir a responsabilidade. Eu não tenho isso porque eu não tenho um bot, eu não tenho isso porque eu não tenho mais lead. E, na verdade, ele tem que parar, olhar para o processo dele, por meio de uma metodologia simples, né, como a nossa, para poder entender o que é o movimento que vai levar ele para o outro patamar. Como o Henrique falou, ele falou, Henrique, um treinamento de 2 dias, cara. Tipo, você transformou o resultado da sua empresa 5 vezes mais em 4 meses. Já teve empresário que chegou em mim e falou, Kiga, imagina que em 2 dias vocês vão, né, transformar e tal. Se a gente quiser, a gente podia deixar esse conteúdo em 1 ano e meio de MBA. Mas o ponto é que a gente torna ele enxuto e é uma metodologia infalível para que o empresário saia de lá com o entendimento. O Henrique entendeu, aplicou, tanto é que ele agora está na marca. E eu acho que dentro desse processo, para não perder o raciocínio aqui, o Henrique, ele, até no livro, né, que eu falei que está lançando, no capítulo dele, ele fala do contato ao contrato, né? Você fala da jornada do cliente, né? Eu percebo, Thiago, que assim, a maioria dos empresários, que eu era esse cara também, cara, a gente é muito bom de vendas e às vezes muito bom de marketing também. Só que a gente perde dinheiro porque às vezes a gente está vendendo no momento errado para o cliente ou deixando de vender no momento errado. Por exemplo, eu percebo que o empresário, né, as pessoas, vendedores, gestores, não é que eles estão preguiçosos só. É que a tecnologia, sim, é para encurtar caminho. Tem que encurtar caminho. Sim. Pô, se puder fazer todas essas perguntas, não sei se você depois pode falar o nome da empresa que você ajudou a desenvolver a tecnologia, né, que eu sei, né? Sim. Cara, é importante. Eu prefiro que desenvolva até aqui para chegar aqui. A questão é, vender uma bala e vender um livro é uma coisa. Agora, você vender uma casa é uma coisa. Agora, você vender um diagnóstico de saúde para salvar a sua vida é outra coisa. E o mesmo diagnóstico de saúde que a gente faz ali no melhor médico do mundo é o diagnóstico de saúde da sua empresa. Então, tem coisas que não dá. Guilherme, você vai perder a venda. Cara, é melhor perder. Porque o cara vai achar que você vai lá fazer um milagre. Sim. E não vai. Aí eu queria falar de jornada do cliente aqui. Né? Se a gente puder falar um pouquinho de jornada do cliente, aí o Henrique, que está no seu capítulo, resume um pouco, óbvio, em alguns minutos, porque aqui dá para falar 7 horas, você sabe disso, né? Só o que você escreveu. Mas eu acho que vamos começar do começo. A gente se desenvolve assim, jornada do cliente, depois a gente entra um pouco na estratégia, depois a gente vai nos temas. Pode ser? Claro, vamos lá. A jornada do cliente, antes de mais nada, foi a primeira atividade que eu fiz como aluno e que realmente já tive um grande impacto quando me deparei com aquele Canva, né, que a gente começou a trabalhar ele. E aí, nele ficou muito claro onde eu tenho possíveis gaps de melhoria dentro do meu processo para converter esse contato que chega através do marketing, né, o time de marketing, atividades em redes sociais, essas coisas, até efetivamente o meu contrato. Eu não tenho, não é um caminho direto, não é um caminho curto. São vários pontos que a gente tem que trabalhar, são várias etapas que a gente vai desenvolver esse cliente. E aí, na jornada do cliente, a gente consegue enxergar de forma muito clara quais são os pontos que a gente consegue ter essas melhorias de forma imediata em nossa empresa. E dela, o que você acredita que o empresário, independente do nicho que ele vai estar atuando, onde ele começa a analisar a jornada e qual que é o fim dessa jornada, Henrique? Assim, pelo que você... Antes de mais nada, a gente tem na nossa metodologia que a gente deve iniciar esse processo exatamente pelo fim, né? A gente precisa saber aonde quer chegar para saber o que fazer até, de fato, conseguir esse alvo. Então, vai estruturar a jornada do cliente. Óbvio que a Funil tem outro livro também, que ali a pessoa consegue aprender, mas nas imersões você começa do fim, ou seja, do seu objetivo ali que você tem, e aí você vai construindo. Isso daí, quando eu apliquei, uma coisa muito, muito forte ali, né? Inclusive, porque eu pensei, cara, nessa etapa, a gente tinha uma rotatividade de alunos, teve algum momento, que era muito alta. Aí quando você inclui mais uma imersão ou reduzia mais aulas naquela metodologia, o churn caía. Sim. Então, por exemplo, a gente tinha 40 aulas na outra franqueadora que eu tinha, caiu para 30. Por quê? Porque a gente, não é só no processo de venda, é no processo de pós-venda também. Sim. Então, depende de onde você quer olhar, né? Então, eu acredito que essa jornada do cliente é o que traz até mais dinheiro para o bolso. Por quê? Porque você vende melhor, com mais lucro, e ele acaba te indicando mais também, né? E você fazendo de trás para frente, você acaba
apesar de ser mais difícil, né? Mas não é sobre ser fácil ou difícil, mas tem que ser simples. Apesar de ser mais difícil, você raciocina de forma muito mais assertiva, muito mais sem buscar opções de caminho, e sim você vai fazendo aquilo que realmente acontece para depois entender aonde é que pode haver as melhorias. Essa eu acho que é a grande sacada da jornada do cliente dentro da metodologia funil de vendas. O seu tema, qual que é o seu tema? Motivação transformadora. Motivação transformadora. Eu queria entrar no MEV com você ali, se a gente puder falar um pouco de estratégia. Eu percebo, por exemplo, a pessoa quer vender para todo mundo, ela não vende para ninguém, né, Thiago? E o que você percebe aplicando? Eu vi uma foto que você postou uma vez num treinamento com várias pessoas assim, bonita assim, né? Acho que era uma loja, uma clínica, eu não sei o que era num company que você fez ali, né? E eu lembro que ali tinha um MEV ali, cara, e eu olhei pensando naquele momento, falei, cara, será que todo mundo dessa empresa, porque é muita gente, como o Douglas também, estava aplicando para mais de 35 gestores de várias regionais ali, eu falei, cara, será que todos sabem para quem que tem que vender? O cara que sai caçando qualquer coisa, e depois a culpa cai no marketing de novo, né? Eu acho que a gente começa com o primeiro ponto, né? Vou até trocar, eu acho, não acredito que a gente precisa começar com esse primeiro ponto. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E as coisas que os empresários, qualquer um confunde, gente, eu gosto sempre de dizer isso. O dinheiro não está no meu produto, no meu serviço. Todo mundo vai ficar bravo comigo ou não. Quando eu falo que o empresário não está no seu produto, pode ser uma Ferrari, está na solução do problema que você leva para o seu cliente. Então, da forma como você leva e você é atendido, isso gera o quê? Uma vantagem competitiva para o seu cliente. O MEV fala disso. Fala de estratégia, vantagem competitiva, posicionamento segmentado no mercado. Então, quando a gente fala com o cliente, ele começa a entender que, primeiro, ele precisa segmentar. Ele precisa entender que dentro de um fluxo de venda, você tem minimamente 3 agentes: influenciador, decisor e usuário. Você, como usuário, influenciador e decisor, não posso usar o mesmo discurso. Eu não posso falar com a Marissa, que é a decisora, como se fosse o meu influenciador. Sim. Então, isso diferencia muito na decisão de venda. E mais pensando nisso, as pessoas ficam muito presas no produto e no serviço, mais uma vez, quando vai fazer um script comercial para apresentar aquilo. Então, a gente fala aqui, no nosso MEV, nós ajudamos os empresários a criar um script comercial forte, com qual a solução de problema, benefício e característica, pensando na dor e solução do seu cliente, do cliente do meu cliente. Não estou falando do meu livro, do que o meu livro faz, qual que é a característica dele, sim, mas o que isso é importante para o meu cliente. E o que isso estrategicamente vai trazer um posicionamento diferenciado para o meu mercado. Porque se o seu cliente se posiciona por preço, independente se o livro é azul, ele vai comprar de quem é mais barato. Agora, qual o valor que você gera antes do preço? Então, a estratégia é isso. É se posicionar de forma antecipada, de forma que quem vê tem acesso com o seu produto ou seu serviço, entenda que ele não está cobrando um produto ou um serviço por comprar. Ele está recebendo um valor que aquela empresa, e hoje é o que a funil de vendas entrega, é o valor antes do preço. Nós posicionamos estrategicamente para gerar vantagem competitiva para as empresas, para os nossos clientes. Isso. E eu acredito que assim, a pessoa vai... É a mesma coisa que você ir na guerra com um cabo de vassoura, né? E chega lá, tá todo mundo com um canhão, né? Cara, vou dar uma vassourada na bola de canhão, não vai funcionar, né? Essa é a prospecção errada, isso é a abordagem errada. E principalmente, né, quando a gente percebe, a gente faz muita prospecção pelo LinkedIn, né? Cara, às vezes a gente busca o RH, porque o CEO da empresa, o diretor comercial, às vezes não vai responder a gente, não conseguimos o contato dele. Cara, a gente precisa entender, tem que ter uma boa comunicação, tem que entender ali do perfil, da maneira que eu estou abordando, principalmente se for por mensagem, por áudio ou por ligação, e-mail, que seja. Para quê? Para essa pessoa te passar para o próximo nível. Agora também, se você abordar no mesmo LinkedIn o diretor, o CEO dessa empresa, que ele está lá para decidir, na hora que é o caso de vocês aqui, de nós, galera, aí eu já ganhei muito mais tempo. Aí eu preciso, talvez, ter uma comunicação, sim, relacional, tá ali, mas ser um pouco mais pragmático e direto e já ir onde ele quer, porque ele também não tem muito tempo para perder, né? Então, eu acredito muito que quando você fala do livro, eu só fiquei pensando aqui, eu falei, cara, quem lê o livro, né? Só aqui tem mais de 10 bi de receitas geradas, né? Somando todos nós, o que a gente conseguiu ajudar os clientes a gerarem lá na ponta, né? Dentro do que a gente construiu nesses 15 anos, né? Então, a pessoa está comprando tempo de ler esse livro, né? Quem lê o livro e pega o que o Henrique citou sobre jornada do cliente, pegar o outro livro da funil de vendas, que é o Jeito Simples de Vender, que é o primeiro da funil, e ler sobre o MEV, está comprando tempo. Então, não necessariamente, que é o que você disse, está comprando livro. Então, tem gente querendo vender livro, tem gente que fala, uau, que livro bonito, 150 páginas,
13 coautores, o maior movimento. Não vai vender. Ninguém quer comprar isso maior, ninguém quer comprar técnico. O cara quer comprar o quê? Tempo, qualidade de vida, ter mais tempo para a família. Resolver problema, aí ele vai ter, cara, vai resolver todos os problemas da vida dele se ele tiver ganhar tempo, né? Enfim. Você quer ver um exemplo, Blake, quando a gente fala de estratégia? Eu tinha um cliente, eu quero qualquer um de vocês aqui me fale rapidamente a solução. Ela falou, Thiago, hoje eu preciso fechar 200 vendas por mês com um ticket médio de 800 a 900 reais. Eu não consigo. Eu falei, tudo bem, mas conta um pouco da sua história. A minha empresa tem 30 anos de mercado, eu sempre fui líder, sempre fiz assim, né? Meus concorrentes fazem assim. Eu falei, qual que é a sua base de cliente? 20 mil clientes. Tá aí a solução. 20 mil clientes. Tá dentro aí de minha casa. próxima pergunta, quantos contratos novos você faz todos os meses desses 200? 120. Olha o esforço. Ou seja, Olha o ela esforço. trabalha na base, né? Ela trabalha fazer 120 novos contratos, faz 80 recorrentes, não consegue bater a meta. Na hora eu falei, trabalha sua base de clientes. Isso é estratégia. Estratégia. Diferenciação de mercado. Ah, o mercado, mas todo mundo faz assim. Falei, se todo mundo faz assim, todo mundo vai morrer do mesmo jeito. Posso apimentar aqui, só pra gente, né? Eu faria os dois. Não, os Eu faria dois. dois médios. Eu faria assim, ó. Vamos criar um... Tinha um MEV de É, prospecção falei. muito forte. Olha aí. Mas Da base do 20 mil cliente. Pô, clientes que já compraram, Isso. conhecem o produto, sabem da qualidade e tem É relacionamento. isso. É, mas Ela não isso. tem o pós-venda. É, Eu já disse, as isso. pessoas O sabem MEV do que pós-venda. chegar até aqui, até o contrato assinado. Depois dali, as Eu pessoas olho o outro esquecem. contrato. Olha o outro Dá contrato. um desespero ali, né? Perde ali. aconteceu recentemente, tem vários cases aqui, né? Mas recentemente aconteceu na rede, né? A gente estava falando com o Lucas Petri ontem lá no palco, né? Inclusive ele já gravou podcast aqui no YouTube da Funil também, falando sobre esse pós-venda, né? A gente está ali, está relacionando. Tem um amigo meu chamado César e ele fala do pós-não-venda também. Sim. Que é assim, cara, tem o pós-venda que aí, cara, já tá resolvido, gente, não precisa fazer mais nada. Continua vendendo 120 mil. Essa estratégia tá funcionando. Super resultado. Aqui, quanto que você tem de base? 200 mil? Cara, vamos colocar 10% de meta, talvez até manter. Incrementa. Esse cara aqui paga um preço, uma condição por ser de carteira, esse daqui se aumenta um pouco o ticket. Isso daqui é uma coisa. Agora, e os 300 mil ou meio milhão que a pessoa não vendeu também? Então, a gente olhar mais para isso. Então, cara, é muita coisa que dá para olhar, né, Marisa? Dentro da nossa carteira, a gente tem cliente que está há 6 anos consumindo CRM. Imagina o que dá para vender para esse cara? Consultoria, mentoria, imersão, treinamento. Dá para fazer ele parceria com os nossos fornecedores. Então, é uma cadeia infinita se você olha para a carteira, né? E que o que eu vejo assim, na venda, não existe perder na venda. Por quê? Ou você vai vender e aí você vai conquistar, ou você vai aprender. O problema é se você não tem uma estratégia de aprendizado contínuo. Então, eu não consegui vender para o Guilherme agora. A gente ouviu ontem, foi bem legal ouvir isso, que assim, o sim é definitivo, mas o não é provisório. Ele pode mudar. Então, eu não consegui vender para o Gui agora. Mas por que eu não consegui vender para o Gui? É importante eu fazer essa reflexão sobre o meu processo, do porquê que eu tomei um não agora, e daqui quanto tempo eu vou procurar ele de novo para ver se essa condição se mantém. Né? Quantos empresários hoje não perdem a venda e não registram essa perda em lugar nenhum? Então, assim, não dá para perder na venda. Você não pode perder os dados do seu cliente que teve interesse por você e ali naquele momento ele acabou não fechando. Importante você trabalhar essa estratégia de leads perdidos para você continuamente manter o contato com a sua base, como foi dito ali, né? Aí entrando nessa questão de lead, que aí todos nós passamos por isso, né? Fala, cara, nós somos hoje, em março, mais de 30 sócios no Brasil, mais de 30 sócios franqueados. A gente vai chegar a 64 no final do ano, 150 até 2028, contando. Vamos chegar talvez mais aí, que a meta subiu. Depois de ontem subiu a régua aqui, não tem jeito. Mas a gente percebe muito, né? Eu queria falar contigo disso, que inclusive talvez entre um pouco aqui no seu tema do livro, né? Que é motivação transformadora, inspirando times para alta performance em vendas, né? Cara, geralmente os vendedores não usam CRM. E você falou de dados. Eles não gostam de usar. Eu também não gosto, sendo muito honesto. Não gosto de usar CRM. Eu uso porque eu tenho que usar, né? Cara, o que você acredita aí? Qual que seria a motivação? Não vou aprofundar aqui no tema, se quiser falar um pouquinho também aí sobre o livro, mas como motivar esse cara a utilizar o CRM? Por que ele tem que se motivar e utilizar? Excelente sua pergunta.
O título ele é Motivação Transformadora Inspirando Times para Alta Performance em Venda. Por que não é só transformando? Por que é inspirando? Porque o empresário ele precisa ter a responsabilidade de entender o processo que ele vai passar para o colaborador dele e o que esse vendedor vai ganhar seguindo esse processo também. Então, até conectando com o próprio funil de vendas, o exercício do funil de vendas vai ajudar o empresário a entender o número de contatos diário que ele precisa ter e quais são as vantagens desse vendedor registrar as informações de cada um desses leads que ele vai se contatar diariamente, ou não vai vender naquele momento, ou vai vender, para que a ferramenta de CRM, eu entro em ferramenta depois que estruturou pessoas e processos, mas a ferramenta de CRM, ela vai ser esse potencializador de aprendizado, como a gente citou anteriormente. Então, no meu capítulo do livro, que eu inclusive fiquei muito feliz de compartilhar aí com pessoas que eu admiro de verdade, eu falo sobre essa questão do empresário estruturar quais são as competências que ele espera num vendedor e trabalhar isso num plano de desenvolvimento individual com esse vendedor. Ele se comprometer com aquele colaborador e desenvolver, que é o que você faz com a sua colaboradora hoje, é o que todo empresário precisa fazer com o seu colaborador, é entender que ele está dentro do seu time. Tem né, coaches de palco, tem gente que prega muito, o seu time não está fazendo nada, seu time é preguiçoso. Cara, não, o seu time, você precisa jogar no mesmo time das pessoas que estão dentro da sua empresa. Se tiver uma divisão, a palavra de Deus fala isso, né? Reino dividido não prospera. Então, dentro da sua casa, dentro da tua empresa, você precisa buscar caminhos, inspirar estas pessoas por meio do exemplo, né, a querer essa transformação. Então, usar as ferramentas, seja o CRM, seja o RP, seja o que for, precisa ser explicado para que esse colaborador entenda o ganho e o que ele ganha com isso. Excelente. E aí flui mais natural. E eu vou puxar para a Marissa aqui daqui a pouco também, que está totalmente conectado. Parece que a gente combinou processo e comportamento aqui, né? Que é o seguinte, isso daqui é dados, né? Pode pesquisa aí, tem as fontes, mas no livro do Keegan, página 103, do Keegan, maior movimento, no capítulo do Keegan, página 103, né? Tá escrito o seguinte, principais resistências culturais dos vendedores no Brasil. Primeiro, aversão à tecnologia. Exatamente. A resistência à nova tecnologia pode ser dada por causa do conforto com métodos tradicionais. Exato. Falta de familiaridade. Então, assim, o que eu percebo? A falta de familiaridade é porque não houve a educação e a consciência que o processo é importante. Porque é o que o Thiago estava falando, cara, o cara estava se matando de vender e não bate a meta, só que ele tá vendendo certo. Sim. O problema está na estratégia. Aí, aonde ele está colocando energia? Só no CRM vai dar isso. Olha que coisa maluca. Porque quando a gente fala tecnologia, a gente sempre pensa, é o próximo iPhone, é o próximo não sei o quê. Sabe qual é a maior barreira tecnológica que os vendedores enfrentam hoje, Gui, no meu ponto de vista? Pegar o telefone e ligar. Ou seja, uma tecnologia... Não precisa nem pegar o telefone, é só... o headset, se apertar lá da sua ferramenta e se você ligar para ele. Por quê? Porque durante um tempo a gente se adaptou a uma nova tecnologia e aquela tecnologia que agora está se tornando diferencial, não estou falando só para você pegar e ligar agora. Não, se prepara, mapeia quais são as objeções do seu cliente, qual vai ser o seu script de abordagem, qual é o objetivo de cada contato. O seu contato precisa ser intencional, já preparando um gancho aqui. Então, assim, o seu contato precisa ser intencional. Você vai ligar para o cliente, você tem que, antes de pegar o telefone dele, você tem que saber o que você quer. Se você quer uma reunião marcada, se você quer fechar uma venda, se você quer conhecer melhor esse cliente. Então, no livro, eu falo sobre essas barreiras culturais e que uma delas é essa questão de voltar a ligar para o cliente, de usar tecnologias. E o empresário ele tem uma forte responsabilidade nisso. Por quê? Voltando no que o Henrique falou, ele quer terceirizar a responsabilidade. Então, eu tenho um problema de vendas, então vou contratar a Marissa, ela vai pôr um CRM aqui e ela vai resolver para mim. Não. Você precisa sentar com o seu time e gerar esse valor, transbordar esse valor para o seu time. Exato. E aí o seu time vai se conectar se ele ver o engajamento em você. Por isso eu falo de inspiração. Esse é um grande propósito que eu tenho na vida, de inspirar pessoas. Ele deixa de ser um gestor e passa a ser um gestor líder, né? Exatamente. O problema, líder, né? Porque tem pessoas que às vezes ficam só olhando dados. Cara, a gente fala de processo e só ter processo não faz ninguém bater meta. Porque o cara não vai seguir o processo porque é chato pra caramba seguir processo se o cara não entender e sem o valor do que gera. Por exemplo, o que vale na minha vida hoje é tempo.
Eu sempre lutei por outras coisas. Quando eu entendi que era tempo, eu falei, cara, eu posso trabalhar 12, 14 horas por dia. Só que eu tenho o tempo que eu quiser hoje. Eu posso estar aqui, eu posso estar lá do outro lado. Por quê? Porque eu sei eficiência, eu sei que o tanto que eu tenho que produzir na minha atividade e o meu time está lá fazendo o que tem que fazer hoje, por exemplo, amanhã, vai acontecer. Por quê? Porque eu entendi o processo. Falei, cara, é isso que eu tenho que seguir. Se eu quero aumentar 20%, eu tenho que aumentar 20% aqui, 30% ali, 10% aqui. Aí eu ganhei tempo. Aí tempo para quê? Para estar com vocês, para estar com a minha família, para estar com a minha esposa, né? E entra nisso. A liderança pelo exemplo não quer dizer só você ficar lá ligando junto com o cara. É você seguir o que você se comprometeu. Você viveu o processo para você ajudar aquele vendedor. Sim, mas aí vai além disso também, né, Kinga? Vai assim, ó. Por exemplo, cara, daqui a pouco você tem 2, 3 praças. Você vai ter 2, 3 líderes. Cada loja tem que ter um líder. Sim. Por quê? Senão não vai rodar. Você vai se matar e não vai ter vida. Acabou. Só que você não vai fazer naquela loja. Você vai ter que, se dentro do seu processo for ter reuniões matinais todos os dias com o seu time, você vai ter que cumprir aquilo. Se o seu time não estiver conseguindo vender, você vai ter que ter alguém que forma ele. Se ninguém formar, você vai ter que me informar. Exatamente. Aí entra essa questão de você ser intencional, tudo. E aí entra no tema, acredito que eu queria ouvir um pouco da Marissa também, porque é uma sinergia. E vocês que montaram as mesas deu até certo aqui, viu, Nádia? A ordem exata, né? Da combinação. Que a Marissa fala sobre propósito, né, mano? Na página, eu não vou citar todos aqui, né? Mas na página 67, por exemplo, ela começa falando dessa história, tudo. Mas eu queria que você contasse um pouco, mas quanto que o propósito, pode associar seu livro também aqui, bem definido, claro o que você quer para a vida, faz com que o empresário, o gestor, o líder, atinja as metas, né? Tanto profissionais e pessoais que eu não desvinculo. Para mim é uma coisa só. Isso. Perfeito. Gui, acho que é interessante, né? Até quando a gente foi escrever esse livro, acho que nada foi mais marcante para a Marissa falar sobre propósito, porque a gente vive um propósito muito forte dentro da Funil, né? E esse propósito, ele nos dá o caminho que a gente precisa trilhar para alcançar. A gente fala muito que o nosso propósito é transformar pessoas e empresas por meio da tecnologia e educação em vendas. E quando a gente tem esse direcionamento, eu sei quem são as pessoas, eu sei quem são as empresas, agora eu preciso fazer o meu exercício de jornada através da minha estratégia e através da minha liderança, que é exatamente construir bons relacionamentos. Eu costumo dizer que a venda, ela começa da conexão. Isso. Mas de uma conexão intencional. E é incrível porque a gente escreveu o segundo livro, mas eu tenho uma história marcante que foi um cliente, que hoje eu posso chamar de cliente, que é um grande amigo, que eu dei para ele um presente porque eu sabia que isso iria ajudá-lo, então a minha intenção naquele momento foi trazer algo para ajudá-lo e no final das contas ele se tornou meu cliente. O que isso quer dizer? Gente, enquanto você não se interessar pelo outro, você nunca vai ser interessante para ele. É verdade. Você nunca Tem vai que ser ser interessante interessante. e ser interesseiro. E se você não for interessante, você é o quê? Interesseiro. E isso foi um grande parceiro da gente que fala muito essa frase, meu e do Henrique. E dentro desse trabalho todo, o que eu falo muito aí no livro é sobre como é que a gente tem trago isso para dentro da nossa produtividade do dia. Hoje eu não menciono mais sobre a quantidade de leads que eu preciso prospectar. Hoje eu falo sobre quantos relacionamentos eu preciso gerar. E aí é até interessante porque a gente falou do LinkedIn, a gente falou de algumas ferramentas e eu fiz uma pequena mudança na forma como eu me comunico, no sentido de intenção. Ao invés de eu querer te vender, eu quero te conhecer. Cara, e é incrível que através dessas conexões intencionais você gera resultado. Exatamente, com certeza. Gera por quê? Porque quando você conhece o outro verdadeiramente, ali você pode ajudar. Quando você não conhece, você está partindo do princípio de que você imagina que ele tem aquela necessidade. E nem sempre ele tem. É isso. E nem sempre ele tem, porque eu vou falar, gente, todo empresário pode participar da nossa imersão. Pode, mas será que todos precisam? Exato. É isso. Será que todos precisam? Será que todos estão no momento de participar dessa imersão? Então, quando a gente gera essa intenção, eu começo a trazer para você o quê? Poxa, olha para o outro. Olha para a história do se conhecer, investe no network, investe em outros canais, constrói a tua jornada de intencionalidade, de pré-vendas. Hoje o nosso CRM, ele está sendo uma arma para mim, não para vendas, mas para construir relacionamentos. Porque a gente tem dentro do nosso CRM o pré-vendas, o vendas e tem o sucesso do cliente. E eu fiz questão de construir a minha jornada de pré-vendas e minha jornada de pós-vendas. Por quê?
Porque é ali que cabe o nosso relacionamento. É ali que você constrói o teu propósito. E o teu propósito é o quê? O teu norte. Será que você realmente vive um propósito ou você só vive a história de que, eu tenho uma empresa? É legal nesse ponto, Marisa, me permite, né? Eu sempre falo para os meus clientes, talvez já falei isso com vocês, né? Que você vende para B2B ou B2C? Eles me perguntam, eu vendo para P2P. Pessoa vende para pessoa. É isso Pessoa vende para pessoa. Não existe CNPJ sem CPF. Né? Então, quando você fala de conexão, realmente aquilo que a gente chama de rapport, aquilo é muito importante, você ter empatia, se colocar no lugar do seu cliente, como eu falei, que deu um exemplo, e você até coça a cabeça e fala, meu Deus, por que né, tá tendo esse resultado? Esse cliente eu não fechei. Sim. Mas só no diagnóstico ali, eu falei, cara, você vai fazer isso. Se daqui 3 meses não resolver, você me volta. Já temos 6 meses, né? Até hoje não me procurou. Então... E é incrível que o nosso método diz o quê? O que é vendas? É ajudar a Ajudar a pessoa. pessoa a tomar a melhor decisão para ela. Decisão para quem? Para ela, ela. pô. Não é pra gente. Exato. E isso gera propósito. Não é uma palavra bonita, não é uma frase bonita, é uma vivência. E é uma vivência que ela literalmente é enraizada, né? Eu tenho a representatividade. O Gui tem um propósito muito forte nele, marcado nele. Tava reparando no teu braço, Gui. Acredito que é o pai dos teus filhos. Os É dois. isso? Dos dois. É teu propósito de vida. Tudo que você faz é movido por eles. Nossa empresa, por se não ela, tiver... né? E por ela, óbvio. É Eu outra falei da tatuagem. Falei As da 3 tatu. tatuagens, eu falo, porque o Tiago Vai ficar marca. Nem sai mais do dedo. É. Mas assim, mais do que dizer, porque todo mundo fala que a propósito é emoção. Não, gente. É norte. Isso. Propósito é força. É E, produtividade. eu acredito assim, pra gente ir pros finalmente aqui, né? Pra gente ir finalizando, o pessoal, que pena, não, mas, ó. Então, assim, a gente, né, trabalha essa questão da venda, mas eu acho que é importante também deixar claro que vender para sua equipe também, esquecendo o cliente final, porque tudo isso daqui que a Funil vive, os processos, a jornada do cliente, tem que olhar a jornada que você está tratando a sua equipe também. Sim. Tem negócio como um corretor de imóveis que ele vai trabalhar sozinho, ele pode decidir ser um dono de imobiliária, mas ele pode ser um profissional, treinador, ele tem treinador que vai trabalhar sozinho, ele vende, ele entrega, consultor de negócio, entrega. Mas, cara, você está disposto a ter uma equipe? Olhe nesse detalhe que olha também para a equipe, que olha para os clientes finais. Por quê? Porque essa equipe bem estruturada acontece. Por exemplo, eu já cheguei a ter 1.500 pessoas trabalhando dentro da nossa rede em um momento. Hoje na Funil está começando, nós já temos 30 contratos. Pelo menos uns 60 pessoas diretamente, umas 100 indiretamente, que são as pessoas. Se for contar terceiros, vai chegar a 200 que fornecem nos hotéis, desde a limpeza lá que vai estruturando. Então, imagina se eu cuido de fora e não cuido de dentro. Cara, vai desmoronar. Por quê? Porque o processo por si só ele não fica de pé. Não. E a liderança por si só, ela sim, ela vai ter um pouquinho mais de durabilidade, mas ela vai quebrar, por quê? Porque quando você tiver 3 vendedores, que 80% está no resultado de um, que esse cara tiver uma dor de barriga, sua empresa vai quebrar também. Então, eu acredito que é legal a gente levar tudo isso que a gente faz dentro das empresas, mas viver dentro da nossa empresa, né? Vocês são nossos clientes, né? E até no capítulo que eu escrevi lá, eu cito isso, eu trago uma visão de que sabe quantos dos colaboradores estão realmente engajados com a empresa? Numa pesquisa que eu compartilhei ali, 2 a cada 10. Ou seja, 20% dos colaboradores estão engajados. Quando você olha para uma área de vendas, o engajamento ele é mais do que necessário, porque o vendedor ele é a cara da empresa. Eu também cito a questão de que o resultado de uma empresa nada mais é do que o resultado das pessoas que trabalham dentro dela. É que eu vou sugerir assim, pessoal, daqui a pouco nas plataformas digitais, né, que aí você vai ver, porque o Keegan, você viu que ele tá aqui deixando spoilers para você, né? Marissa também, o Henrique, enfim. O Thiagão vai estar no segundo. A Funil vai lançar pelo menos uma vez por ano, um livro novo para a gente levar o que a gente aprende com nossos clientes, né? Aqui em todo o Brasil, né? Então, pessoal, o que eu quero alinhar com vocês? Eu queria, e a gente não combina que tem que ser do coração, né? E aí, óbvio que eu vou começar desse lado aqui, para ir voltando, que eles estão mais aquecidos aqui agora, né? Finalizaram, mas eu tenho sempre uma pergunta que eu faço. São 2 perguntas. Vou fazer uma, depois eu volto na mesma rodada aqui, tá? Primeiro, por que você escolheu ser sócia franqueada da Funil de Vendas, Marissa? Propósito. Eu acredito que essa palavra não é uma palavra, é uma definição de vida.
E quando eu comprei a franquia, eu comprei um propósito. Não tem outra forma de explicar o que foi que me fez tomar essa decisão. Foi saber que os meus valores estavam alinhados com o daquilo que eu iria viver a partir dali. Porque hoje eu vivo um negócio 100%. E se esse propósito, esses valores não estivessem alinhados, não teria como fazer isso acontecer. Keegan? Por que, Keegan, você escolheu ser sócio franqueado da Funil de Vendas em São Bernardo do Campo? Pois é. Bom, para mim é a realização de um sonho, né? Porque eu sempre tive esse desejo, né? Fiz pós-graduação, sempre estudei muito, tinha um background acadêmico, trabalhei em grandes empresas. A empresa que eu ajudei a construir a inteligência artificial para atender os clientes pelo WhatsApp foi o Itaú, no qual eu fiquei 11 anos e eu sou muito grato por essa empresa. Então, passei por IBM, Itaú, Riachuelo, Casas Bahia, e eu sempre tive esse desejo de treinar pessoas. Eu era um gestor, né, um executivo treinador, então eu formava times, o time rodava sem mim. Eu sempre fui esse profissional de formar pessoas. E aí eu encontrei na Funil não somente uma marca, mas pessoas que compõem uma marca e uma cultura muito forte de inspirar esses profissionais, e por isso eu adotei essa missão, né? Tanto os empresários do ABC paulista ali, quanto, né, São Paulo, a gente está tudo conectado por uma avenida praticamente. Então, levar essa simplicidade para os empresários de lá é uma missão que eu adotei para mim, e eu estou muito feliz de fazer parte da marca. Tiago, Belo Horizonte. Por que, Tiagão, você escolheu a Funil de Vendas? É difícil falar depois da Marícia falando de propósito, né? Mas até conectando com o tema que o Keegan trouxe no livro, eu acredito que as coisas funcionam se os meus propósitos, valores e princípios estiverem conectados com aquilo que eu faço. Né? Eu até falei que no início brinquei que eu conheço o Thiago Prinelli, meus fundadores, desde 2012. Então eu sei a verdade por trás de tudo, eu sei o propósito por trás de tudo que o Thiago vinha fazendo. E quando ele trouxe essa oportunidade, quando ele falou ainda na época que estava conversando com você, né? Não sei se eu estou revelando isso aqui é a primeira vez. Né? Não fala mesmo. Vou falar quando. Estava conversando que abrir isso para a franquia, eu falei, cara, eu quero, porque eu venho do segmento de indústria, né? Trabalho com empresas que faturam centenas, né? Dezenas aí de milhões, até bilhões, né? Por mês, e eu sei o quanto é deficitário processos, pessoas e tecnologia, mesmo empresas gigantescas, como eu estou falando isso aqui. Então, ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas, alavancar as empresas, isso tem sido algo que me brilha os olhos, faz levantar da cama todos os dias. Bom, eu falo aqui com o Thiago, né? Eu fui cliente da Funil, da tecnologia, mas a partir de que eu comprei o CRM, eu comecei a ver a vida dele lá, né? Ele com o filho dele, o programa de sexta-feira, até te falei isso também uma vez, né? Aí eu fui fazer imersão, ele e o Percival, conheci o Percival ali em São Paulo, fui fazer em São Paulo na época, que eles entregavam na Avenida Paulista. Acho que até te convidei, né? Convidei a rede, lá foi alguns diretores, a Marícia era diretora de Fortaleza daquela franqueadora na época, daquela franquia de Fortaleza. E eu comecei a falar lá com ele, porque eu falei, cara, franquia isso, cara. O que daqui é muito replicável. Na minha franqueadora de oratório tinha o caixote. Falei, o seu caixote é o campo, o cara vai praticar. Ninguém tem isso, é muita palestrinha. Boa palestra, muita motivação e até muita ferramenta, só que é um insight. Aqui o cara não leva o insight já vale, mas aqui o cara já sai com o produto pronto. Cabe ele contratar de novo para continuar a ser mais profundo, mas ele, se ele quiser, ele já sai dali com o negócio 90% estruturado. O empresário brasileiro não tem tempo. Não tem? Isso. Entender depois da cabeça dele. E até porque ele tem que fazer isso todo dia, e o processo tem que ser revisitado, mas o que eu queria trazer foi nessa época que eu falei pro Thiago, então provavelmente foi depois desse meu curso, que eu não conhecia ainda a educação, né? Muito bom. Mas ali eu já estava fora do meu outro negócio, fiquei instigando ele. Depois de alguns meses que a gente deu a mão lá. Só para provocar a Marícia, eu fiz o funil de vendas, o Canvas primeiro que você. Boa. Vamos lá, Henrique. Tatuou. Tá no nível. Então, vai fazer um funil de vendas aqui, ó. Dá para fazer, nasce de novo, né? Aqui, ó. Fazer um funil. Alguém me falou isso ontem na convenção, Nádia. Falaram assim, eu vou fazer um funil de vendas na sobrancelha. Por quê? Porque nasce de novo e recupera. Eu vou fazendo. Eu falei, não faça. Não faça isso. Vamos lá, Henrique. Por que você decidiu aí ser franqueado da Funil de Vendas? Cara, antes de mais nada, pode-se imaginar
pode-se pensar que eu fiz isso, tomar essa decisão depois de ter sido aluno da Funil de Vendas, mas não foi. Quando eu fiz minha inscrição, né, como aluno dessa imersão, eu já fui atrás, já comprei o livro, eu não sabia nem que iria ganhar alguma coisa, então eu já comprei o livro, eu já estudei, e aí 30 dias, alguma coisa assim, 40 dias antes, quando eu comecei a estudar mais a fundo a Funil de Vendas, quem é que fazia a Funil de Vendas? O Percival, o Perinelli, fui dar aquela stalkeada para conhecer as pessoas, né? Então vi os valores, vi o que é que realmente eles compartilham, e aí eu já comecei a conversar com o Guilherme, porque eu vi que aquilo ali era diferente do que a gente já vê no dia a dia. Não é mais uma empresa que trabalha com palestras, que, como você bem já falou, você vai lá como ouvinte, né, e faz as anotações e cria os insights, que é muito bom, é muito positivo, por sinal, mas era algo totalmente diferente do que eu já tinha visto, era mão na massa. E aí, naquele momento, antes de vir como aluno, por isso que eu enfatizo mesmo, eu já procurei o Guilherme, que eu vi que tinha essa possibilidade de ser franqueado, e eu disse, cara, isso vai transformar minha empresa e eu vou conseguir ajudar outras empresas também a se transformarem. Então, esse foi o grande objetivo de me tornar franqueado da Funil de Vendas, e agradeço demais a oportunidade que eu tive desde sempre com o Guilherme, uma relação muito boa desde o início, e que só faz crescer a admiração pelo Gui, pelo Perinelli, pelo Percival e por todo mundo que faz a Funil de Vendas. E aí, pessoal, pra gente já finalizando, né? Muito bom primeiro ouvir vocês. Não vou chorar hoje, né? Isso que eu vou falar, porque eu tô firme aqui, tô no propósito. Mas eu acredito que é bacana a gente finalizar com uma frase também, né? Então, imagina que naquela câmera, naquela, você sabe qual que é a sua, né? Cada um sabe qual que é a sua, certo? Olha pra ela e você vai falar o seguinte: imagina que o mundo dependesse de vendas, que é uma realidade, né? E a pessoa que tá do outro lado é você. Aí você vai falar para aquela pessoa por que ela deve aprender a vender. Todo resultado na nossa vida começa com a conexão. E para a gente viver, a gente necessita de vendas. Independente se você é vendedor, né, como nós somos, antes eu costumo dizer que antes de ser empresária, eu sou vendedora e sempre vou ser. Porque tudo que a gente faz, a gente precisa de vendas. Então, para mim, a frase que ficou na minha cabeça há 10 anos é que toda venda ela começa com a conexão. Boa. Você tá... Beleza, então. Bom, vender é inspirar, né? Inspirar o seu cliente a tomar uma decisão que vai resolver um problema dele, que vai ser bom para ele. Então, se você, como empresário, né, tá com dificuldade de vender, você pode buscar uma grande fonte de inspiração infinita, né, que eu vou falar da minha, que é Jesus Cristo, que é Deus. Ele me inspira a colaborar e ajudar com as outras pessoas. Então, se você, às vezes numa negociação, receber um não, a única coisa que você tem que pensar é quantos nãos faltam para que eu receba um sim. Então, assim, vender é inspirar. Não desista nunca, porque a sua próxima venda pode estar a apenas um não. Bom. E aí, Thiagão? Difícil, né? Difícil. Agora você tá lá, Thiagão, vai lá. Eu vou fazer uma conexão, né? Não vou direto, não vou falar de tecnologia. Hoje muitos empresários procuram, porque eu quero a sua tecnologia. Eu não sei se você sabia, mas hoje um foguete que vai para Marte e volta, ele tem um nível de quantidade, qualidade de tecnologia alinhado a um smartphone. Alguém sabia disso? E por que ele vai e volta e não explode? Que ele tem pessoas treinadas, capacitadas, habilitadas com atitude, com a cultura da empresa e tem processos infalíveis. Então, tecnologia por tecnologia não vende. Então, tenha dentro da sua empresa esses 3 pilares muito bem alinhados: pessoas, processos e tecnologia. O Thiago já falou pro eu dele do futuro, né? Tá no nível upgrade aqui. Já falou. Olha aí, Henrique. Henrique, você tá do outro lado, cara. Pois é, cara. É bem simples, objetivo e direto. Vender vai te fazer viver. Pronto, essa daí é para printar e postar no Instagram, né? Aí tem uma frase que ela tá já sendo, né, falada por mim há alguns meses já, e aí eu fui pesquisar se ninguém tinha escrito ela, agora eu uso ela. Então todo mundo que colocar tem que colocar meu nome, que eu fui o primeiro a falar, né? Não tá no Google, tá? Já tá aí. Isso. Essa já não tem, não tinha, agora tem os meus. Tem os meus. Não, essa daí é que eu vou falar agora aqui. A sua também já faz isso já. Mas eu acho que o importante é assim, né? Quem aprende a vender, escolhe qual cadeira sentar. Então, às vezes, para tirar a pessoa da pobreza,
para tirar o milionário da soberba dele, às vezes que ele está lá, ele precisa aprender a vender liderança para a equipe dele também prosperar e crescer. Então, acho que venda salva vidas, salva empresas, e não só vender um produto ou serviço, mas vender principalmente o que é o que vocês falaram, inspiração, liderança, e pessoas e processos e tecnologia levam a gente para outro nível, né? Então, eu queria agradecer cada um de vocês. As redes sociais aí. Claro, eu vou agradecer agora é a hora disso. Agradecer a vocês, Mar. Agradecer a vocês. Vou usar essa Ju. palavra. Usa. Muito bom. Então, que é o seguinte, agradeço a todos vocês. Vai, depois, quem assistir esse vídeo, chegou aqui nesse final, já compartilha com aquele seu amigo que pode pegar algum insight aqui, aí sim é insight, e aplicar, e óbvio, conhecer as imersões em Fortaleza, no ABC aqui, especificamente São Bernardo do Campo, em BH e também Recife e João Pessoa, e o livro da Funil de Vendas também nas redes sociais deles, eles podem pegar e enviar um link para você com condição exclusiva, você que está assistindo. Mas qual que é a rede social, Marissa? Funil de Vendas Fortaleza, Marissa Alves. Vai lá, aproveita que a gente não dá só dicas aqui no vídeo, mas também na nossa vivência do dia a dia, né? O tempo todo. Legal, meu. Funil de Vendas SBC, né, de São Bernardo do Campo, ou Keegan.Nylander. É quase um código, um voucher, né? KEEGAN.NYLANDER. Desde os meus 6 anos que eu soletro meu nome. Ainda bem que no YouTube dá para ir pausando, mas, pessoal, só escreve Keegan, como ele falou, que já aparece. Vai na Funil de Vendas lá, na sua região, te acha, né? Mais fácil. Só as redes, Thiagão. Vamos lá, em Belo Horizonte região, pessoal, é funildevendas.Belo Horizonte, é o Thiago Fergon 1. Vai lá, manda um direct, curte, manda mensagem que a gente vai trocar uma ideia aí, com certeza vamos agregar um pro outro aí, valeu? Funildevendas.Recife, funildevendas.João Pessoa. E o meu pessoal, HF Dantas. Então, muito bem. Muito obrigado. Bora bater meta todo dia. Se eu tivesse a corneta aqui, eu ia fazer fom-fom. Tô sem ela, não trouxe. Estúdio legal. Queria agradecer. Estreamos o estúdio aqui, né? Então, Funil de Vendas acabou de uma maneira especial. Beijo, até a próxima. Bora fazer o maior movimento de vendas do Brasil. Valeu!